Pronto, agora sim. Ai, ai. Vamos lá então, pessoal. Bom dia, nessa linda manhã, esse friozinho gostoso. Junho caminhando para sua reta final. Para nossas tão merecidas férias. Então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui então esse assunto chamado condução de calor. Bom dia para a galera aí do chat, do bate-papo. Obrigado aí por ter respondido. Então vamos começar, né? Vamos começar esse assunto. O que nós vamos falar? Presta muita atenção nisso aqui, ó. O que é calor? Calor é uma energia térmica em trânsito. Vocês lembram disso? Eu falar isso? Energia térmica em trânsito que flui do ponto de maior temperatura para o ponto de quê? De menor temperatura. Ele flui do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Como ele vai fazer, ele vai fluir desse ponto, nós temos que levar em conta algumas coisas. Existem 3 métodos de propagação de calor. Existem 3 métodos de propagação de calor. Um nós chamamos condução, outro nós chamamos convecção. Só um minutinho, pessoal. Teve um problema aqui com o material. Uai. Vamos lá, então. Agora eu errei. Então, vamos lá, pessoal. Existe 3 métodos de condução de calor. 3 métodos de condução de calor. Um deles é chamado de condução, o outro convecção e o outro chamado irradiação. Condução, convecção e irradiação. Olha só. Para eu poder entrar nesse assunto, eu tenho que lembrar algumas coisas com vocês. Eu não sei o que aconteceu com o meu material de ontem para hoje, perdeu um slide anterior. Mas não tem problema não. Vamos lembrar o que seria fluxo de calor, potência térmica? Lembra de eu falar isso para vocês? Fizemos um monte de exercício envolvendo isso. O fluxo de calor é igual a quantidade de calor pelo tempo. Quantidade de calor pelo tempo. Já usamos muito essa equação lá atrás. Eu falei que essa equação era chamada de potência térmica, de fluxo de calor. Essa é uma equação que vai aparecer novamente para a gente. Então, eu quero que você entenda que na condução de calor, nós vamos conduzir calor de 3 maneiras: por condução, convecção e irradiação. Condução, convecção e irradiação. Nós vamos estudar esses 3 métodos. Vamos começar primeiro pela condução térmica. A primeira coisa que eu preciso que você lembre é que o calor ele vai fluir do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Sempre o calor vai fluir do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Isso é muito relevante. Olha só, vamos entender isso aqui.
Então, vamos entrar num fenômeno chamado condução térmica. Já que nós estamos falando de propagação de calor, o que seria a condução térmica? Primeiramente, a condução térmica ela vai ocorrer nos sólidos. Ela acontece da seguinte maneira, por agitação molecular. O calor, que é essa energia térmica em trânsito, ele vai se propagar devido a uma agitação molecular e entre os choques entre as moléculas, choque das moléculas. Imagine a seguinte situação, eu coloquei o desenho aqui, ó, uma barra de metal colocada numa chama. O calor, essa condução, não transporta matéria. Na condução não tem transporte de matéria. Então, como que a mão que estava na extremidade fria sente o calor, sente o aquecimento, sente lá na outra extremidade ficar aquecido? Porque a extremidade que está em contato com a barra, com o fogo, ao receber essa energia, ela começa a vibrar mais e esse calor vai se propagando pela vibração e pelo choque entre as moléculas, até atingir a outra extremidade, até atingir a outra ponta. Então, é isso que você tem que ter em mente. Na condução, o calor se propaga por meio da agitação das moléculas e do choque entre as moléculas. Isso está escrito aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, tá cheio já. Olha só. O calor é transmitido por agitação molecular e choque entre as moléculas. Como é que eu sei se um material é bom condutor de calor ou se ele é mau condutor de calor? Vai depender da velocidade com que essa energia é transmitida. Quanto maior a velocidade que essa energia térmica é transmitida, melhor é o meu material para conduzir calor. Quanto menor a velocidade da condução dessa energia térmica, menos, não tão bom condutor de calor ele é um mau condutor de calor. Tá certo? Se ao invés desse metal aqui, o que eu coloquei aqui, eu tivesse usado vidro, ia demorar muito mais. Por quê? Porque o vidro é mau condutor de calor. Esse é o grande motivo de eu usar, eu falei, nós, né? Toda a sociedade, usar, por exemplo, madeira na cozinha, colheres de madeira. Por que a gente usa colher de madeira? Justamente porque a madeira é mal condutora de calor. Então quer dizer que vai demorar mais a sentar? Vai. Você vai estar segurando aqui na extremidade, esse aqui vai ter contato com a parte quente, mais aquecida, e o calor não vai fluir de maneira tão fácil. Vai demorar mais para fluir o calor, para ter o fluxo do calor. Então, por isso a gente usa madeira, usaria vidro. Não para comida, né? Porque se quebra um pedaço, você não ia enxergar, ia acabar comendo vidro. Então, esse é o grande motivo de usar isso. Então, eu preciso que você guarde sobre condução térmica algumas coisinhas. Primeiramente, vamos lá, que é o que caracteriza a condução térmica, né? O calor, ele é transmitido, uma pergunta aqui. Não, Gabriel, não mesmo. São coisas diferentes. São comportamentos diferentes. Às vezes, tem material que é bom condutor de eletricidade e bom condutor de calor. Ou bom condutor de eletricidade, mau condutor de calor. A bem da verdade, nós buscamos materiais na eletricidade que sejam bons condutores de eletricidade e que esquentem o mínimo possível. Tá certo? Então, vamos lá. É isso aí, Gabriel. Como é que o calor é transmitido na condução? Tem a ver com a matéria sim, Ana Júlia. A Ana Júlia fez uma pergunta que é sensacional. Olha só. Professor, eu fiz uma lasanha, ao tirar ela no forno, coloquei ela em cima de uma pia de mármore e a travessa explodiu. O que aconteceu? Olha só, aconteceu um pequeno choque térmico. A hora que você colocou o vidro da lasanha na mármore,
como a mármore estava numa temperatura muito diferente, nessa troca de calor muito violenta, o vidro deve ter contraído em alguma parte. No que ele diminuiu um pedaço, no que teve uma contração, ele deve não ter, essa contração não deve ter acontecido de maneira uniforme, por isso que trincou, por isso que quebrou. Olha o que aconteceu com um amigo meu uma vez. Nós estávamos no almoço na casa dele, e aí ele, era uma mesa de vidro fininha, eles fizeram uma galinhada, eu adoro galinhada, e colocaram a panela quente em cima do vidro. Foi colocar, o vidro quebrou, caiu o vidro por cima. Entende? Justamente. O material que é levado ao forno, ele tem uma característica diferente. Ele tem um coeficiente de dilatação que permite ele dilatar de uma maneira mais uniforme em todas as direções, tanto para aumentar quanto para diminuir. E esse material, por um motivo ou outro, aí não tem como te falar qual foi o motivo que aconteceu, sim, na falha do projeto, que permitiu que quebrasse, explodisse esse vidro. Isso acontece mesmo. E tem a ver com fluxo de calor também, claro. Né? Por isso, o que acontece? Quando você compra uma vasilha quente, você pega uma vasilha quente, eu não estou com os meus aqui agora, está lá na cozinha, eu pego outra hora. Você pega a vasilha quente e coloca em cima de um forrinho de madeira. Já viu aquele forrinho de madeira? Por quê? Porque madeira é mal condutora de calor. Justamente por isso. Tá certo? Exatamente, Bianca. O que acontece? Esse dia aconteceu aqui comigo em casa. Eu estava com minha cafeteira, estava quente, eu distraí, peguei ela, não vi que estava quente, e levei na água para poder lavar. Trincou a cafeteira. É comum mesmo. Não, cara, tudo faz sentido mesmo. Você vai começar a analisar dentro de casa, tudo faz sentido. Você vai ver, vamos continuar aqui com a aula, vocês vão entender isso aqui legal. Então, o fluxo de calor por condução térmica, o calor se propaga por agitação das moléculas. Então, temos que lembrar disso. Ó. Por calor, por agitação das moléculas. Ó. A agitação das moléculas. Choque entre as moléculas. Uma outra coisa que eu preciso que você lembre pra caramba disso aqui. A condução térmica precisa de meio material. Por exemplo, o calor lá se propagou na barra de metal, não foi? Ah, então precisou da barra de metal? Condução térmica não ocorre no vácuo. Não ocorre no vácuo, tá certo? Para cada situação eu tenho algo que eu quero. Deve existir um meio material para se propagar, logo não ocorre no vácuo. Tem lugar que eu quero que conduz calor, tem lugar que eu não quero que conduz calor. Beleza? Vamos lá? É muita coisa interessante, né? Vocês vão ver aqui muita coisa bacana. Então, vamos lá. Olha para esse aqui. Imagine a seguinte situação. O que seria um regime estacionário? O que seria um regime estacionário? Imagina uma barra de metal que está a temperatura de 20 graus Celsius. Qual a temperatura? 20 graus Celsius. E aí eu vou colocar essa barra na seguinte situação. Numa extremidade vai estar em gelo fundente. O que é gelo fundente? 0 graus Celsius. E a outra extremidade eu vou colocar ela num vapor de água. O que é vapor de água? 100 graus Celsius. Então, você concorda que vai ter um fluxo de calor de 100, da extremidade onde está 100,
para a extremidade onde está 0? Da extremidade onde está 100 para a extremidade onde está 0? Claro que vai. Você está cansado de saber disso. Vai ter um fluxo de calor nesse sentido aqui, ó. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Então, eu vou ter um fluxo de calor aqui, ó. Eu quero que você entenda uma coisa. Imagine a seguinte situação. Imagine que aqui, olha para essa área S aqui, num ponto qualquer da barra. Nesse ponto aqui está chegando 100 calorias. Inicialmente essa barra estava 20 graus Celsius. Inicialmente a barra estava 20 graus Celsius. Daqui a pouco essa barra, esse ponto aqui da barra, esse ponto S, vai estar a 25 graus Celsius. Por exemplo, chegou 100 calorias, saiu aqui 90 calorias. Para onde foi esses 10 cal? Chegou 100, saiu 90, para onde foi esses 10 cal? Para onde foi? Ah, essa aqui é uma pergunta interessante. Se chegou 100 e saiu 90, quer dizer que esses 10 cal foram utilizados para poder aquecer essa área S. Ah, por isso que essa área S saiu de 20 graus Celsius e foi para 25 graus Celsius. Sim, justamente esse foi o motivo. No nosso caso, transformaram em 10, né? Serviu para aquecimento em 10 graus Celsius, né? É isso que quis dizer, né, Zé Victor? Então, entenda. Recebeu 100, entregou 90. Então, para onde foi esses 10 calorias? Foram utilizados para... Isso, foi, tá certo. Aumentou em 5 graus Celsius, tá certo, tá certo, tá certo. Eu que interpretei errado. Recebeu 100, saiu 90, esses 10 cal foram utilizados para poder fazer o aquecimento. Permitir que o acontecimento acontecesse. Beleza? Ok. Só que isso vai acontecer até quando? Até um determinado momento. Porque chega um ponto que essa área S aqui, ó, depois de um determinado tempo, ela está recebendo 100 e está entregando 100. Quer dizer que essa minha área S aqui, ó, não sofre mais aquecimento. Essa temperatura, vamos supor que aqui ficou 30 graus Celsius. De 25 foi para 30. Esse aquecimento não acontece mais. Ele saiu de 20, foi para 30 e continuou a 30. O fluxo de calor continuou acontecendo, e ele continuou na mesma temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que, você viu que minha temperatura estacionou? Ah, então isso é chamado de regime estacionário. O primeiro é chamado de regime variável e o segundo, regime estacionário. O que quer dizer o regime estacionário? Quer dizer que chega um determinado momento que os pontos da barra não vão sofrer mais aquecimento. A temperatura ao longo da barra permanece em cada ponto constante. Deixa eu ver as perguntas aqui. Surgiu umas perguntas enquanto eu estava explicando, por isso que eu esperei. É que você está misturando as unidades, Ana Júlia. Olha só. Ana Júlia, desculpa, Natália. Ele absorveu 10 calorias. E o aumento da temperatura que eu coloquei ali foi 5 graus Celsius. Ó, aqui é cal. Aqui é cal. Ó, cal. E aqui é graus Celsius. Então, absorveu energia e aumentou a temperatura. Claro, eu explico de novo. O que é o regime estacionário? O regime estacionário é quando ele vai parar de aumentar. Vamos explicar isso de outra maneira. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui.
Inicialmente, a barra estava 20 graus Celsius. Aí está só absorvendo calor. Ela vai para 21, 22, 23, 24. Vamos parar em 25, tá? 25 graus Celsius. E daqui a um minuto, ela está em 25 graus Celsius. 25 aqui. 25. 25. 25. Entendeu? Então, e o calor continua fluindo. O que quer dizer o regime estacionário? Quer dizer que a temperatura em cada ponto da barra não vai mudar mais, porque ele já absorveu toda a quantidade de calor que podia absorver para promover aquele aquecimento. Você está vendo que o valor estacionou aqui, ó? Isso é regime estacionário. Isso é regime e esse regime é quem? Variável. Quer dizer, entendeu o que eu quis dizer? Melhorou? Beleza, beleza, beleza. Então, vamos entender isso num gráfico? Olha para esse gráfico aqui, ó. Então, Jéssica, pois é, mas a gente não usa esse termo aqui. Equilíbrio térmico é uma coisa diferente. O que eu quero que você entenda é que, em todos os pontos, a temperatura vai estar bem definida. Por isso que a gente usa regime estacionário. Olha só. Esse ponto aqui está 100. Esse ponto aqui, com o tempo, vou colocar aqui embaixo no regime, ó, estacionou em 90 graus Celsius. Significa que daqui uma hora, quando eu olhar, essa temperatura aqui perto da fonte quente é 90 graus Celsius. Quer dizer que essa temperatura estacionou. A física tem um rigor muito grande com os termos. Se usar termo errado, você compromete o seu entendimento. Perfeito? O que tem o ponto de 0 graus Celsius? Mesma coisa. Regime estacionário, estacionou em 0 graus Celsius. Mudou nada. Não, não varia porque ele está em contato com a fonte fria, né? Ele está em contato com a fonte fria. Olha só. Então, na prática, por nada, Jéssica. Na prática, o que nós estamos fazendo? Peguei aqui uma barra cilíndrica, olha aqui, ó. Uma barra cilíndrica, olha ela aqui, que fofura. E vou envolver ela com a manta mal condutora de calor. Tá certo? Para não ter perda de calor para o meio externo. Isso é muito comum, muito comum. Beleza? Beleza. Então, vem cá. Olha só o que vai acontecer. Olha para esse desenho aqui. Isso aqui que eu desenhei, esse gráfico que está aqui, primeiro ano, segundo ano, é o que eu acabei de falar lá atrás. Olha a parte que está aqui a 100 graus Celsius. Olha a parte que está aqui tocando na fonte fria, no gelo, a 0. Olha a minha barra, olha o tamanho da barra. Então minha temperatura aqui ela é bem definida, ó. É, sim. Minha temperatura aqui ela é muito bem definida. Muito bem definida. A temperatura aqui vai ser constante. Atingir o regime, vamos supor que esse ponto aqui é 90, essa temperatura aqui é 90, tá vendo lá no gráfico? Daqui meia hora, 90. Esse ponto tem a temperatura 90. Esse ponto tem a temperatura 90. Daqui um dia, nesse mesmo experimento,
Está em regime estacionário. A temperatura nesse ponto é 90 graus Celsius. Isso é regime estacionário. Ah, e esse aqui? Vamos pôr esse ponto aqui, ó. Estacionou a 30. Estacionou a 30. Daqui uma hora, 30 graus Celsius. Daqui um mês, 30 graus Celsius. Tá vendo que os pontos vão ser bem definidos? Vamos fazer uma análise aqui, ó. Aqui ficou 90 e aqui ficou a 30. O aluno, às vezes, por isso que eu não quero que você use o termo equilíbrio térmico, senão você vai pensar, se está em equilíbrio térmico, todo ponto tem a mesma temperatura. Não é. Não é. Aqui sempre vai ser, nessa área aqui, ó, todos os pontos dessa área têm essa temperatura de 90. Todos os pontos dessa área aqui, ó, tem uma temperatura de 30. Isso é regime estacionário. Ok? Olha para essa equação. Essa equação é muito, muito importante. Equação de Fourier para fluxo de calor. Equação de Fourier para fluxo de calor. Chamado lei da condução térmica. Vamos entender ela? Em regime estacionário, o fluxo de calor por condução no material homogêneo é diretamente proporcional à área da secção transversal. O que isso quer dizer? Olha só. Primeiramente, eu tenho que lembrar que o meu calor está fluindo do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Não é isso? Então, θ2 é maior que θ1. Nós já sabemos disso. θ2 maior que θ1. θ2 maior que θ1. Quanto maior a área da superfície, maior o fluxo de calor. Você concorda comigo? Olha o tanto de área, o tanto de espaço que tem para o calor poder passar. Olha para cá. Ó. Olha para isso aqui. Deixa eu pegar, mudar a cor aqui. Olha para isso aqui. Ó. Olha para essa área. Quanto maior a área, maior o fluxo de calor. Ah, então o fluxo de calor é proporcional à área? Sim, é proporcional à área. É proporcional à diferença de temperatura? É, ó. θ2, θ1. E é claro, imagina um fluxo acontecendo, onde uma extremidade está a 100 e outra está a 0. O fluxo é muito maior do que numa extremidade onde de um lado está 80 e do outro lado está a 70. Olha a diferença de temperatura, é só 10 graus Celsius. Quanto maior a diferença de temperatura, maior o desnível na temperatura, maior o fluxo de calor. E espessura? Ah, espessura é essa largura aqui. Quanto maior a espessura, menor o fluxo de calor. Mas é claro, o calor não é conduzido, não se propaga por condução, não é através da vibração das moléculas, não é através do choque entre as moléculas. Quanto mais moléculas tiver para chocar, menos calor vai passar. Então, quando eu aumento a espessura, eu estou diminuindo o fluxo de calor. Por isso que a espessura está aqui embaixo. Ó. Ah, legal, professor. E o que é o K? O K é a coisa mais interessante. O K é chamado de coeficiente de condutibilidade térmica. Coeficiente de condutibilidade térmica. É o K que vai me dizer se o material é bom condutor de calor ou se o material é mau condutor de calor. Se o K for elevado, o material é bom condutor de calor. Se o K for baixo, o material é mau condutor de calor, também chamado de isolante térmico.
Tranquilo, beleza? Vamos lá, então. E aqui eu trouxe alguns elementos de tabela para vocês a gente poder analisar se ele é bom condutor de calor ou se ele é mau condutor de calor. Olha para isso aqui. A prata, olha o K da prata. 0,99 cal por segundo, centímetro grau Celsius. Alumínio 0,5, ferro 0,16. Quanto maior o K, melhor condutor de calor o material é. Quanto menor o K, mal condutor, mais mal ficou horrível, né? Pior condutor de calor o material vai ser. Olha o K da água, 0,014. Claro, a água é mal condutora de calor. Lã, olha o tanto que é baixo, 0,0086. Ar seco, 0,00061. Interessante esse valor aqui da... Acho difícil falar essa palavra aqui. Olha o tanto que ele é baixo. 1, 2, 3, 4, 5. O K do ar, o K da... O K da lã, 8,6. Cadê você? Um, dois, três, quatro, 8,6 vezes 10 é menos 5. Olha o tanto que ele é pequeno, o tanto que ele é baixo. Isso tem uma relação muito importante mesmo. Por quê? Olha só que interessante nós vamos falar. Nesse começo dessa matéria, eu falei para você, já citei um monte de exemplo da importância da análise da condução de calor. As colegas enriqueceram a aula falando da vasilha saiu do forno e colocou na mesa de vidro, o vidro quebrou. Como é que poderia ter evitado isso? Eu falei, bastava ter colocado aquele pedacinho de madeira que a gente compra, né? Para poder colocar a vasilha em cima. Por quê? Porque a madeira é mal condutora de calor. Se ela é mal condutora de calor, o fluxo de calor vai ser pequeno, então não ia aquecer o vidro. Essa é uma sacada legal para a gente poder pensar sobre isso. Olha que interessante. Tem duas coisas que a gente poder analisar aqui que eu acho legal. Vamos falar disso aqui. Foi chato isso, é uma tragédia, mas temos que analisar o que aconteceu. São dois acidentes. O que aconteceu na Boate Kiss e no CT do Flamengo. Olha que interessante. Qual a relação disso com a minha matéria, né? Tudo, cara. Simplesmente 100% relacionado com a matéria nossa de condução de calor. Na Boate Kiss, foi utilizado um material de revestimento acústico à base desse material aqui. Nós chamamos de poliuretano, tá certo? Essa espuma, é a base de poliuretano. A espuma, do jeito que está, que ela é desse jeito, ela é isolante acústico, mas não é isolante térmico. A espuma tem que sofrer um tratamento para quê? Para evitar dela ser uma boa condutora de calor. O calor bate, o fogo bate numa espuma dessa, ele corre, ele alastra. E lá no ambiente fechado, o produto dessa combustão aí era um gás tóxico, não tinha ventilação e a tragédia aconteceu. Então, na Boate Kiss foi usado esse material, poliuretano. E no CT, aqui, ó, isso aqui que eu tirei foi tirado desse site aqui, ó. Veja, abriu Ciência Poliuretano. Depois você clica, se você quiser, entra e lê o artigo completo, lê a matéria completa. E no CT do Flamengo, o pessoal suspeita também que entre as placas que separa para isolar acusticamente, tinham utilizado um material de poliuretano, que é o grande problema disso tudo.
Aqui, os peritos que investigam o incidente que matou o centro de treinamento do Flamengo querem saber se havia poliuretano na estrutura dos contêineres. Está aqui, ó. Por que eu estou trazendo isso? Eu não mostrei para você a constante da lã, 8,6 vezes 10 a menos 5. Inclusive, devido à Covid, esse processo aqui do que aconteceu com o Flamengo tá parado. Estão aguardando algumas coisas ainda. Então, olha só. Por que eu falei? Porque nos Estados Unidos não usa mais poliuretano com revestimento acústico e térmico. Utiliza um outro material, à base de lã de vidro. Não falei que a constante da lã é muito baixa, 8,6 vezes 10 a menos 5? Esse é um dos principais motivos para poder usar isso. Olha o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Isso aqui é um vídeo onde eles fazem um tratamento chamado tratamento anti-chamas. Aqui eu tenho uma espuma comum, à base de poliuretano. Aqui, ó, espuma de poliuretano, tá aqui, ó. Versus espuma de poliuretano com feltro anti-chamas. Colocou aqui um feltro, né, uma proteção anti-chamas. O vídeo tem 3 minutos, está aqui onde eu peguei no YouTube. Não vou pôr o vídeo todo, só para vocês terem noção do que acontece. O tanto que um feltro anti-chamas, um tratamento anti-chamas, tudo isso é relevante. Esse material de espuma, se você entrar nesse material, você vai ver que ele era utilizado em assento de ônibus e caminhões. Então, tem que ter o feltro anti-chamas. Justamente por isso. Ó. Só de cara no começo do vídeo você percebe, né, que sem feltro o que aconteceu com ele? Com feltro. Então, qualquer pequena modificação que a gente propõe, que a gente faça, pode transformar o material de mau condutor para bom condutor, ou vice-versa, de bom condutor para mau condutor de calor. E essa é uma das análises da nossa ideia, de estudar o fluxo do calor. Tem lugar que eu quero que o calor flua, que ele ande. Tem lugar que eu não quero. Eu quero que bate e fica. Interessante, né? É. Virou um buraco. Só esquentou. Tem lugar, cara, que o fogo não pode passar. Então, por exemplo, imagina um hospital. Tem que ter porta, corta-fogo. O fogo não pode passar. Então, tem que ter tratamento, tem que ser material especializado. Não é qualquer coisa que eu possa usar em qualquer lugar. Então, essa é uma das vertentes das engenharias, estudar o fluxo de calor, conforto térmico. E aí mostra aí, né? Caiu. E o que tem o revestimento, nada aconteceu, só ficou pretinho. Só escureceu devido ao aquecimento, né? Então é isso, galera. Por hoje é só. Obrigado aí pela atenção, pela presença de 140 pessoas na minha aula. Vamos fazer uma leitura rápida do nosso Minutos de Sabedoria, para a gente poder encerrar isso aqui de uma maneira legal. E aí eu vou trazer mais exemplos, vou trazer muita coisa para a gente poder discutir sobre condução térmica. Semana que vem ainda é condução térmica, vamos fazer exercício, vamos discutir mais, trazer mais exemplos para deixar o assunto mais bacana. Vamos ver o que vai sair para nós hoje. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pelas indiferenças. Se caiu,
levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme na sua vontade. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta, cheio de cicatrizes, mas essas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Pessoal, eu gosto muito de falar que a vida é cheia de desafios, cheio de momentos que às vezes nos abalam, que faz a gente pensar muita coisa. Mas o importante é isso, caiu, levanta. Bola para frente, vida que segue, vai, não erres mais. Se vai errar, cometa os novos erros, não erros antigos. Na seara do estudo, do aprendizado é a mesma coisa. Aprendeu, pratique. Aprendeu, pratique. Tá bom? Obrigado pela atenção, valeu, boa semana para todos. Forte, carinhoso e distante abraço. Vida longa e próxima. Obrigado, pessoal.